Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre um assunto que está super em alta, que é síndrome de burnout. A gente vai entender como que essa síndrome está relacionada ao trabalho, estresse e como as pessoas têm adoecido. Dois pontos que eu acho importante a gente lembrar aqui no programa, né? A gente vai ter a oportunidade de conversar. Muitas pessoas, muitas empresas migraram do formato tradicional para o formato remoto, né? E será que quem trabalha de casa está mais tranquilo ou está trabalhando mais, estressando mais? Será que o trabalho de casa também caracteriza aí, para quem está adoecendo, né, a síndrome de burnout? Aproveita a oportunidade para participar do programa e fazer a sua pergunta. O telefone é um só. Você liga ou manda mensagem pelo WhatsApp no 11 3337 5886. 3337 5886. Eu te convido para seguir as nossas redes sociais e tem para todos os gostos. Se você prefere o Instagram, @TVHit. Se você navega melhor pelo Facebook, é facebook.com/HitTVOficial. Só não deixe de nos prestigiar no YouTube, porque é um canal, uma biblioteca virtual que você tem ali. Tem transmissão ao vivo para você acompanhar em tempo real, como eu falei, né? Está sem uma televisão, está fora de casa, com acesso à internet, um celular, um computador, um tablet, você consegue nos assistir, participar, ficar por dentro do que acontece por aqui. E depois de cada programa, os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser. Vou deixar as minhas redes sociais também, @DeniseLuc lá no Instagram e facebook.com/DeniseLuc. Corre lá para não perder nada também. Tenho o prazer de receber, pela primeira vez na temporada 2022 do Consulta ao Doutor, a minha amiga psicóloga clínica, a doutora Triana Portal. Doutora, obrigada por ter vindo, é uma alegria, uma satisfação enorme ter você aqui, obrigada. Eu agradeço o convite, é sempre muito bom estar com você e assim, gosto muito do programa e assim, a gente tem espaço para falar bastante sobre o assunto, se aprofundar e é isso que a gente vai fazer hoje. Consegue esclarecer, dar aquela orientação? Quantas pessoas precisam, né, doutora, da orientação? Às vezes nem se deram conta que estão adoecendo, que precisam de um suporte, né? Precisam ali de uma ajuda psicológica. Tem melhorado muito essa questão, né? Depois de 2 anos de pandemia, falando tanto dos danos psicológicos, né? Emocionais, as questões ligadas à ansiedade. A gente melhorou muito a questão do preconceito na busca por um psicólogo, né, doutora? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, isso tem, assim, melhorado muito a questão das pessoas assumirem para si, né? Conseguir, assim, entender que elas precisam de ajuda em determinado momento e a aceitação das outras pessoas também, né? O preconceito ainda existe, mas é bem menor, né? E a gente também tem mais profissionais, então a gente também está cada vez mais especializado, né? Os estudos vão crescendo, se aprofundando, então a gente tem mais ferramentas para poder ajudar as pessoas. Explica pra gente, então, o que é a síndrome de burnout? Burnout é um termo em inglês, né? Então pode ser difícil do pessoal entender ali logo de cara, o que é burnout? Pois é, burnout é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas que definem um esgotamento, né? E o burnout, ele vem do inglês de burn, que é queimar, né, o verbo queimar, então que é como se a pessoa tivesse assim já esgotado toda o seu combustível, né, como se tivesse ali assim, acabou o tanque de gasolina, queimou assim até o final aquela fogueira, então a pessoa está num completo esgotamento. Isso assim, quando a gente fala de burnout, né, relacionado ao trabalho, porque isso pode acontecer em outros contextos, né? E eu acredito que isso vai também, no futuro a gente vai ter nomenclatura para esses outros contextos, mas no momento, né, o que a gente tem descrito já na classificação internacional de doenças é o burnout, o esgotamento, né, que esse é o nome que foi
traduzido para o português, né, como esgotamento, relacionado ao trabalho. Então, é quando a gente chega à conclusão, através do diagnóstico, que aqueles sinais e sintomas, aqueles problemas que a pessoa apresenta, eles nasceram ali no trabalho, eles começaram ali no trabalho. Então, é diferente, por exemplo, de um diagnóstico de depressão e que a pessoa pode já ter vindo com essa depressão e acentuado no trabalho, mas a gente fala de burnout quando a coisa começou a acontecer através do trabalho. Assim como todas as outras doenças aí que afetam a nossa parte psicológica e mental, não é difícil de fazer esse diagnóstico? Porque eu lembro da primeira entrevista que a gente fez aqui no Consulta ao Doutor, em 2012, que foi sobre a mulher multitarefas, né? E aqui eu vou trazer o exemplo da mulher, porque nós somos mais atarefadas, Sim. né? Então você tem esse esgotamento e aí é a síndrome de burnout, é por causa do trabalho, mas isso se replica também nas nossas outras áreas da vida, né? Eu queria que você falasse um pouquinho se é difícil fazer esse diagnóstico, porque a gente acaba explodindo com as outras pessoas também. Então, eu acredito, né? Quem tem a síndrome de burnout, você tem esse esgotamento no trabalho, isso reflete na sua casa. Você está menos paciente com seu filho, vai refletindo, né? De repente, alguém que fica uma parte maior também com as tarefas da casa. Sem dúvida. E isso também esgota, e é um trabalho invisível, é um trabalho que não é remunerado, ele não é elogiado, né? Exatamente. Então, a gente precisa pensar, né, de uma forma ampla, né, o que leva, qual que é a causa, né? A causa é o trabalho. Mas como assim que a causa é o trabalho? Né? Então, assim, cada pessoa, ela já tem uma sensibilidade diferente da outra. Isso não quer dizer que, assim, pessoas mais fracas desenvolvem, né? Mas é todo um contexto. Então, se a pessoa já tem um contexto de vida difícil, né? Ela está dentro de uma organização, de uma empresa, onde ela tem trabalho excessivo, metas irreais, ou ela própria não tem satisfação naquilo que ela faz. Aí somado, por exemplo, se ela já tem uma predisposição à ansiedade, né, um transtorno ansioso ali de base, então isso tudo vai colaborar para que ela, né, venha a uma exaustão. Mas assim, a diferença, assim, é difícil o diagnóstico porque ele pode estar sobreposto. A pessoa pode ter um transtorno ansioso, ela pode ter depressão e o burnout relacionado ao trabalho. E como que isso fica bem claro para a gente? Quando, assim, a pessoa fala do trabalho e a pessoa já fica alterada, assim, às vezes falar do trabalho a pessoa já começa a tremer, assim, no domingo a pessoa começa a ficar, assim, angustiada já logo que acorda no domingo, porque fala, amanhã eu preciso ir para o trabalho, né? Começa a ter, assim, apagões no trabalho e, assim, sensação de tontura. Então, assim, isso ela não acontece quando ela está, por exemplo, em outro contexto, em casa ou fazendo... De férias, isso não de acontece, férias, né? alguma outra coisa. É sempre, assim, o trabalho que desperta, né, que vem, o gatilho, né, para essa adrenalina, para a liberação desse cortisol e todo esse descompasso. Então, é relacionado ao trabalho. Mas ela pode ter, sim, a situação de vida que, assim, põe mais um tijolinho ali. Então, por exemplo, se a pessoa, ela fica 2 horas no trânsito para chegar ao trabalho, né, ela fica muito tempo fora. Então, às vezes, assim, o trabalho, vamos dizer, não está legal para ela ali. Tá. Né, em todos os sentidos. Mas ela ainda tem uma sobrecarga de estresse, por exemplo, de cansaço físico, de ter poucas horas para si. Então, chega em casa, aquela coisa, dá tempo de tomar banho e já é hora de dormir, e depois ela acordar. E às vezes chega em casa, como você disse, a mulher, ela não pode chegar e simplesmente falar, não, vou tomar um banho e vou me deitar. Né? Ela precisa chegar, ela precisa ver o que está acontecendo. Às vezes tem lá o filho, a criança esperando, pedindo para ajudar na tarefa escolar. É o segundo turno, o terceiro turno, a roupa que está para lavar e tudo isso. Então, assim, não, realmente fica, a pessoa não aguenta, né?
porque assim, eu acho que essa sociedade que a gente vive, né, capitalista e assim, cada vez mais a sociedade do tempo, da correria, de levar que a gente tem que cada vez produzir mais e tem que ser mais rápido, e o nosso celular tem que funcionar mais rápido, a gente tem que ter a melhor conexão, que é para a gente poder resolver as coisas mais rápido. Então, isso vai perdendo um pouco, assim, a vida saboreada. Então, você descreve os acontecimentos da sua vida. Eu levanto, eu saio, trabalho, eu vou ao mercado, eu volto, cuido dos filhos, mas assim, você estava realmente presente ali? Ou era uma coisa automática que a gente vai fazendo, né? E para chegar onde? Então, às vezes a pessoa adoece, fala, poxa, não, mas a pessoa é fraca. Não, às vezes ela adoece quando ela realiza que o que está acontecendo. Ela fala, meu Deus, mas que sentido tem a minha vida? Para onde eu estou indo? Onde eu vou chegar com isso? Eu estou feliz? A pessoa começa a perder o prazer pelas coisas que antes ela tinha muito prazer em fazer, né? Então ela só faz porque consta ali naquele descritivo de coisas que ela precisa cumprir, né? E muitas vezes assim, o prazer é fugir das coisas ruins. Então assim, quando eu posso evitar, né, o trabalho que eu não quero ou tenho um pouco de tempo para mim, eu fujo de qualquer estímulo, qualquer outra coisa, porque assim é um momento de liberar tensão, de relaxar, né? E como que ficou, como que você tem percebido e do que as pessoas também falam, né? Do trabalho de casa, então do home office, porque você citou algumas coisas que eu até anotei aqui, por exemplo, o trânsito, que é um grande fator estressor, né? Então, pode ser o trabalho que você ama e nasceu para fazer, que não tem como você não se irritar com o trânsito. Então, dependendo do seu horário de deslocamento, você pode, aqui em São Paulo, você pode colocar na conta aí 1h30, 2 horas, com certeza. Uhum. Se não for quinta e sexta, porque senão você demora mais. Sim. Né? Se tiver alguma coisa diferente acontecendo, no jogo de futebol. Não é só o trânsito, né? A gente já conversou aqui outras vezes, por exemplo, o trânsito em si, aquele momento ali de estar parado, nem é algo que me irrita tanto, mas o que me irrita é que eu não posso nem aproveitar aquele momento que eu estou parada e não consigo me mexer, porque eu estou estressada com a violência. Uhum. Então, eu não posso apenas ficar ali, esperar o carro da frente andar. Não, você tem que ficar ali, olhando 360 graus, porque a qualquer momento um estado de apreensão pode atacar o seu carro, roubar seu celular e sua bolsa, enfim, seus pertences, e inclusive o seu carro, enfim. Sim. Não é algo só assim, o trânsito. Não, né? É tudo o que envolve ali a cidade, né? Então, violência e tudo mais. O que você tem percebido das pessoas que migraram para o modelo home office, né? Porque hoje algumas empresas, há mais de um ano, algumas empresas já disseram, bateram o martelo, de que não voltariam para o modelo anterior. Outras ainda não tomaram essa decisão, mas já decidiram que 100% não volta mais. Né? Então, você já tem um modelo aí diferente. Como que ficou isso? Estressou mais, estressou menos? A gente tem um local adequado para trabalhar de casa também? Porque, querendo ou não, também no trabalho, ok, é um estresse para você chegar lá, mas estando lá, a cadeira é apropriada, a estação de trabalho, né? Então, seus filhos não estão lá necessitando da sua atenção e cuidados, né? Sim. Então, tem os dois lados, né? O lado bom, vamos dizer, dessa configuração é que a pessoa não se desgasta tanto com o trânsito, com tudo que envolve ela chegar até o trabalho. Ela está em casa, ela pode, por exemplo, atender a uma demanda doméstica e tudo isso. Por outro lado, em casa pode misturar muito a questão do trabalho com a questão doméstica. Então, assim, como que você pode dar atenção ali no teu computador, dependendo da complexidade do trabalho, né? A pessoa não pode ter constantes interrupções. Então, isso pode ser um gerador de estresse. Ela está na casa dela, ali com uma roupa mais confortável, às vezes de chinelo, não precisa sair para almoçar fora, pode ter uma comida caseira ali
No entanto, ela toda hora precisa de uma atenção especial para o trabalho dela. E às vezes isso não é possível. Então essa mistura, né, da vida profissional e trabalho, e fica uma coisa só, né, em casa, quase que uma coisa só, eu considero bastante estressante. Mas isso depende do que a pessoa faz, né, e o quanto era estressante para ela, assim, chegar ao trabalho, né, e dentro do ambiente de trabalho. Então, se ela, por exemplo, tinha uma pessoa que ela não se dava muito bem, então aquilo era um gerador de tensão, ela estando em casa, ela não vai ter esse problema, né? Ela vai evitar certos estressores que estavam presentes lá dentro da empresa dela. Então, um professor, por exemplo, lidar com alunos muito, né, em alguns contextos, tem alunos muito agressivos e tudo isso. Então, tirando a pessoa daquele ambiente de apreensão constante, a pessoa vai conseguir ficar, vamos dizer, né, sofrer menos, ter menos tensão, consequentemente menos estresse. Mas aí a gente tem que pegar caso a caso, né? Porque aí a gente tem que avaliar essa coisa da condição pessoal, né? De como que é a estrutura dessa pessoa, mais o tipo de trabalho dela, né? E juntar isso tudo para entender assim, o que para cada um fica melhor. Então tem os dois lados, né? Concluindo assim a tua pergunta, né? O trabalho, o home office, ele ajuda por um lado, mas ele atrapalha por outro. Para algumas pessoas foi uma beleza, para outras não foi nada bom. E pode ser que exija essa adaptação, né? Porque se você não tem outra opção, você precisa se adaptar. Sim, seu trabalho virou remoto, você precisa se adaptar. São essas adaptações que, assim, uma das dicas, né? A gente fala, mas como fazer, o que fazer com burnout? Né? Eu preciso trabalhar, não tenho como. Né? Não tenho como eliminar, por exemplo, o trânsito do meu dia a dia. Né? Não tenho como ir morar ao lado, se estiver, ótimo, melhor, né? Morar ao lado do trabalho. Se puder ter um outro tipo de forma de chegar ao trabalho que não fique tanto tempo, um metrô ou o inverso, né? Poder ir de carro, essas mudanças são importantes, porque um afastamento, umas férias, não vai, vamos dizer, curar esse burnout. Né? Ele pode, por um período, né, a pessoa descansar, mas quando ela é inserida de novo naquele contexto, né, com estressores e gerador, né, de toda essa tensão, a pessoa vai adoecer novamente. Então, é necessário mudar algumas coisas dentro das crenças, né? Isso a gente faz muito em terapia, do que a pessoa pensa, né? Eu preciso ser uma pessoa que trabalha até não aguenta mais, eu preciso cumprir todas as metas, eu sou uma pessoa muito ambiciosa, eu sempre preciso ganhar mais, né? Então a pessoa precisa entender essas crenças e mudar algumas delas, né? E inserir dentro do seu dia a dia momentos de descanso, né? E conseguir separar esse momento de trabalho e descanso. E o descanso não é, por exemplo, você ficar numa tela ali, passando, enfim, redes sociais, realmente ter alguma coisa para si. Né? Então, o que a pessoa gosta? Não, mas imagina, eu gosto de jogar vôlei, mas não tem nenhuma condição de eu fazer isso na minha vida. Tem, porque a hora que você adoece, o que acontece? Você vai parar de trabalhar, você vai parar de produzir, né? Então, você precisa, forçosamente, incluir algumas mudanças para que você consiga continuar produzindo e continuar trabalhando. E isso algumas empresas têm, né? Assim, a gente teve, umas décadas atrás, mudanças assim, físicas nos ambientes, né? Então, quando começou o leque, aquele esforço repetitivo de quem ficava muito no computador, então foram criadas, né, enfim, aparatos
para minimizar uma luz melhor e tudo isso. Então, tudo pensando em evitar essas doenças ocupacionais. E algumas empresas têm a sala de descanso, sala de descompressão, Sim, né? sim. Momentos até, assim, de repente, um jogo, uma coisa. Sim, e agora foi isso, né? Aí a gente chegou num ponto em que não eram só as mudanças físicas, mas as mudanças visando esse descansar do cérebro, né? Esse descansar emocional, aquela pausa que é realmente uma pausa. Então, assim, às vezes a pessoa faz uma pausa e ela vai lá, assim, tomar o café, né? Fumar um cigarro, são todas coisas que, assim, que não fazem bem para a saúde, né? Então, quando lógico que não é a realidade de todas as empresas, de todo tipo de trabalho, mas já existe uma mentalidade de que, assim, é importante que o profissional esteja feliz e que ele esteja descansado. Tem uma endócrino que eu gosto bastante, a doutora Paula Pires. Ela tem um vídeo dela pela internet, os pacientes dela sabem que ela faz isso. Para não estranhar, se na próxima consulta ela te prescrever uma viagem, um passeio, férias, jantar com a sua esposa ou com seu marido, né? Então, momentos de pausa, descanso, a leitura de um bom livro, né? Porque ela aplicou isso na vida dela, deu tão certo, que ela sempre fala sobre o descanso. Então, assim, você passa a semana, e a gente aqui trabalha muito, né? Mas precisa também saber descansar de verdade, né? É trabalhar de verdade, descansar de verdade também, né? Isso é treino também. Sim, é um treino, porque existe um preconceito, porque foi colocado na cabeça das pessoas, né, que elas têm que ser sempre mais, e que você é um bom funcionário, que você é um bom profissional, se você esgota todos os seus limites. Então, assim, não, eu trabalho... Tem gente que enche a boca para falar, eu trabalho 14 horas, né? E mesmo o diagnóstico de burnout, para alguns, soa aquela coisa assim, não aguentou, né? Todo mundo trabalha igual, por que só você que tem esse diagnóstico? Mas também tem um outro lado, que é aquele ganho secundário. Nossa, se você está com burnout é porque você era realmente um bom profissional, que trabalhava que coisa, né? até não aguentar mais. Então, assim, que troféu não é nem esse? Até o limite, é extrapolando o limite. Extrapolando, né? Os limites. Então, que troféu é esse? De onde a gente tirou isso aí? Então, é essa mudança das crenças. Lógico, a gente vive numa sociedade, né, em que tudo acontece de forma muito rápida e cada vez mais rápida, mas, assim, chega um momento em que a gente precisa buscar de novo esse equilíbrio. Porque eu acho que foi muito para um lado do extremo e agora, assim, está fora de controle. Então, a pessoa precisa buscar esse equilíbrio, né? Então, assim, mudando algumas questões pessoais, né, de crenças e de inserir esse descanso e essas pausas na sua vida, como, né, pode ser mesmo no ambiente dentro do trabalho. Então, se tem uma pessoa no teu departamento que não tem como, já todas as possibilidades ali de melhorar o relacionamento já foram esgotadas e tudo isso, né, muda-se de departamento, né, enfim, em alguns casos até mudar de emprego mesmo. O que eu falo, não é simples, né? Cada caso é um caso, mas às vezes precisa fazer um movimento até dentro da estrutura para a pessoa continuar produzindo, né? Porque quando a gente tem uma pessoa trabalhando esgotada, né? Assim, o que começa a acontecer? Ela se desliga, né? O que a gente chama de dissociação. A pessoa começa a fazer tudo no automático, erros repetidos começam a acontecer. Então a pessoa fala assim, poxa, mas todo dia eu explico para esse funcionário a mesma coisa e ele continua errando. Será que ele está querendo me provocar? Será que é alguma coisa assim? Não, é porque ele está desligado, ele já não consegue mais, sabe? É como se ele mesmo estivesse vivendo assim... fora do seu, sabe, o seu corpo fosse uma coisa dissociada da sua alma, né? Então, ele vê o trabalho e as pessoas em câmera lenta e ele também não se sente fazendo parte daquilo. Então, assim, ter aquele entusiasmo, não, eu vou entrar num projeto, nossa, que gostoso, vamos desenvolver isso, aquilo já não existe mais, né? Somado à exaustão, né, física e do cérebro, que não, a atenção, o foco, tudo isso fica ali comprometido, e aí a pessoa começa a adoecer fisicamente e precisa, né, faltar, né? Então daí vem absenteísmo, né, as próprias licenças, né,
infecção atrás de infecção, então, sabe, adoecimento mesmo, sim, né? A pessoa adoece de outra coisa também. Sim, gripe. Além de estar adoecida por conta da síndrome de burnout. Exatamente. No próximo bloco tem participação do público, a gente vai entender um pouquinho mais do que mudou no CID, tem CID 11 aí esse ano pra gente, vai falar um pouquinho mais sobre, será que isso pega mal na empresa? Tive o diagnóstico de burnout, e agora? Preciso avisar na empresa, às vezes você tem um atestado médico ali, vai precisar de um afastamento para um início de tratamento. Será que isso é mal visto? Pega mal na empresa? No próximo bloco a gente fala sobre isso. Antes de ir para o intervalo, tem um recadinho que eu gravei com a Pri super especial, vamos ver. Nós estamos de volta hoje falando sobre síndrome de burnout. A nossa convidada é a psicóloga clínica, a doutora Triana Portal. Disse que nesse bloco tínhamos participação do público e quem participa através do 11 3337 5886, ligando para cá ou mandando mensagem pelo WhatsApp, tem sempre prioridade. Por isso a gente já volta do intervalo com participação que chegou. Vamos colocar na tela para ler juntos. Vamos lá. A Alice de Recife, Pernambuco, pensei que o trabalho home office fosse melhorar meu humor, que estava péssimo. A rotina de casa, mais trabalho, piorou o meu psicológico. O que posso fazer para melhorar? Alice, obrigada pela sua participação. Doutora Triana, como é que a gente pode ajudar a nossa telespectadora? Pois é, Alice, era o que a gente começou a falar, né, a respeito do trabalho de home office, que para algumas pessoas foi uma coisa positiva e ajudou bastante, para outras serviu ainda para, vamos dizer, gerar um caos, né? E muito por conta dessa mistura do ambiente, né, do doméstico, da vida pessoal, da vida familiar com o trabalho, né? E você acaba muitas vezes, né, eu ouço isso de pacientes, que a pessoa acaba deixando para depois. Então, por exemplo, para de trabalhar aqui agora, atende uma demanda da casa e depois volta, e às vezes a pessoa fica à noite, fora do horário de trabalho, e acaba assim, né, fica uma coisa incessante, né, sem divisão, porque eu acho que é importante assim que a gente tenha o horário de trabalho e que ele seja focado no trabalho e as outras coisas da nossa vida, né, os outros contextos da nossa vida sejam atendidos ali com toda a atenção enfim, dedicação que merecem, né? Sei que não na vida real não é tão fácil assim, né? Isso seria o ideal, mas tentar delimitar esses espaços, né? Então, assim, atenção, por exemplo, a pessoa precisa de atenção. Trabalha na casa, né, que aquele momento de trabalho e que a pessoa precisa focar naquilo, né, que ela não pode ficar toda hora sendo solicitada. Apesar de estar ali, não está disponível. Sim, exatamente. Né? Então, assim, um respeito ao trabalho, né? Então, Alice, assim, eu não sei exatamente o que você faz, mas, assim, delimitar esse espaço, né, buscar um cantinho de trabalho que seja seu, avisar as pessoas que naquele momento você não pode ser interrompida. Então, que se tocar a campainha, uma outra pessoa vai correr para atender, né? Não vai esperar você levantar ali da sua estação de trabalho para ir até ali, né? Do seu cantinho, do seu quartinho. Então, que as pessoas colaborem para você conseguir fazer o seu trabalho sem muitas interrupções que geram estresse, e você também precisa fazer pausas, né? Então, mesmo que sejam pausas pequenas, né? Uma pausa para tomar um copo d'água, para respirar, para sair, né, no quintal da sua casa ou na varanda, eu não sei como que é a sua casa, mas, enfim, buscar alguma coisa para descomprimir, né? Para poder liberar um pouquinho de tensão e então voltar. Então, naqueles momentos que você fica bem nervosa, bem irritada, então, é o momento de dar aquela pequena pausa, né? Às vezes tomar um banho, né? Ou simplesmente ficar quietinha ali, né? Dar um cochilo de 10, 15 minutos, você consegue voltar, não 100%, mas um pouquinho renovada. Então, inserir essas pequenas mudanças, né, dentro da tua rotina que vão ajudar. Talvez não melhorem 100%, mas ajudam.
E aí, fazendo isso com frequência, né, vai Sim, tirando sim, esse peso. E vai criando esse hábito, né, de respeitar o seu limite, de respeitar o seu corpo. Não quero dizer que sempre para as mulheres é mais difícil, mas a gente sabe que se tem alguém que se desdobra sempre mais com o primeiro round, segundo round, terceiro round, né? Às vezes você está ali no seu quarto compromisso do dia que você tem que entregar um bom trabalho. Às vezes é a lavanderia que você tem que fazer, né? E é o que ficou combinado, porque senão a moça que vai passar no outro dia ou você que tirou o outro dia uma parte do horário, você não vai dar para fazer aquela tarefa, né? Sim. Que primeiro a roupa tem que ser lavada, ela tem que secar para depois você conseguir passar, né? Então, eu não quero dizer que sempre para a mulher é mais difícil, mas a gente sabe que a rotina da mulher é mais complicada. Sim. Talvez para ela, e aqui me surgiu enquanto eu lia a pergunta, tá? Apesar da empresa não oferecer, de repente, para você, Alice, o lugar para trabalhar, pode ser que valha a pena ir para um outro lugar, pode ser um café. Hoje a gente tem, aqui em São Paulo a gente tem vários lugares, até locais que você aluga por preço bem acessível, estações de trabalho que você divide com outras pessoas para sair, né? Você tem aquele compromisso, então, né? Você sai, ficar num outro cenário, não tem ali as outras tarefas te acompanhando e depois volta. Pode ser uma opção e cada um tem que analisar, né? Sim, depende então da condição de cada um, né? E assim, o que ela pode fazer para melhorar, da necessidade e condição. Excelente. Foi diagnosticada com síndrome de burnout. E aí tem que avisar na empresa, às vezes você vai precisar de um afastamento para fazer esse tratamento inicial. Pega mal na empresa? O que você tem visto, doutora? Olha, a gente ainda lida, né, com essa coisa do preconceito e, assim, para uma empresa, a não ser que seja uma empresa muito, né, vamos dizer, evoluída ali nas suas políticas de trabalho e tudo isso, é aquele profissional que vai deixar de produzir, que vai dar trabalho, que vai gerar custo e menos lucro, né? Então, existe, assim, realmente um peso, né? A mesma coisa que existe com mulheres que engravidam, a gente sabe disso, né? Por mais que existe a lei assegurando algumas coisas, mas... torce o nariz, fala... não é uma coisa tão simples assim. Agora, a diferença importante é que quando você tem um diagnóstico de burnout ou esgotamento, né? Com uma CID, né? Isso, vamos dizer... os direitos garantidos, o que diz esse diagnóstico? Que o problema foi gerado na empresa, que não é um problema seu. Então, assim, uma depressão pode ser vista, é um problema dessa pessoa, é uma doença que parte dela, né? E que ela traz para a empresa. Agora, o burnout não fica caracterizado, então a empresa não pode dizer assim, olha, eu não tenho problema nenhum, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? Infelizmente, eu não posso manter um diagnóstico psiquiátrico dentro da minha rotina de trabalho aqui. Agora, se fica ali registrado de que aquilo, a pessoa desenvolveu, vamos dizer, essa doença, né? Que não é doença, é uma condição ali, né? Uma síndrome relacionada ao estresse do trabalho, então aí assim não tem, porque a culpa é da empresa, é do trabalho, né? O surgimento foi ali do trabalho. E assim, eu não sei de forma aprofundada as questões trabalhistas e legais, mas uma das coisas que eu sei é que quando o profissional volta de uma licença de trabalho por burnout, ele tem a estabilidade de emprego por 1 ano. Então, dentro de 1 ano, o empregador não pode mandar essa pessoa embora, né? Coisa que antes acontecia, a pessoa voltava, passava 1 mês, 2, né? Era despedida. Então, existe aí, vamos dizer, uma segurança maior, mas não sei dizer se uma tolerância. Isso aí já é um outro assunto mais... mais complicado nos dias de hoje. Mas certamente um incentivo, já que o aumento da síndrome de burnout, o diagnóstico de síndrome de burnout, né, está acontecendo, esse aumento, um motivo a mais, um incentivo para que as empresas cuidem melhor dos seus colaboradores também, né?
E muitas pessoas já se percebem doentes, né? Já percebem que elas não estão aguentando mais, mas a necessidade, né, o medo dessa má avaliação, né, ou de perder o seu lugar, perder uma promoção, ou que o colega que pode ser substituído a qualquer momento, né, às vezes segura a pessoa, né, até ela não poder mais realmente, até ela pifar, né, porque ela vai indo, ela, vamos dizer, ela guarda toda esse mal-estar, toda essa doença, ela vai guardando para si, né, o estresse e até não poder mais, para evitar né, expor o problema. Tem perguntinha no WhatsApp? Vamos colocar na tela para a gente ler juntos. Lembrando que você também pode participar do programa. Vamos lá. A Gorete, de Belém, no Pará. As férias do trabalho não foram suficientes para reabastecer as energias. O amor pela profissão já esfriou. O que a doutora poderia me aconselhar, Gorete? Era justamente sobre isso que eu ia perguntar agora. Às vezes não é uma questão só de você gostar, amar sua profissão, seu trabalho. São coisas que muitas vezes vão além disso, né? É uma gotinha, outra gotinha, outra gotinha. E por uma gota é que o copo transborda. Mas não foi aquela a causa, né? Pois é, importantíssima, né, a pergunta da Gorete, assim. E como ela diz, esfriou. Às vezes é uma profissão que a pessoa escolheu, não é nem assim, falar, não, a pessoa tem que trabalhar, ela pegou o trabalho que apareceu, que deu, mas às vezes é uma profissão escolhida, né? E aí a pessoa fala, o que aconteceu? Eu não quero mais, né? E às vezes existe até um estresse pós-traumático gerado dessa condição de burnout. Então, eu tinha falado no começo, né, que assim, férias e o afastamento nem sempre é o remédio. Ah, não, vai embora mais cedo hoje, fica uma semana em casa, faz uma viagem. Isso não vai mudar o problema, porque a hora que você voltar, se o problema está no trabalho, né, e já chegou num ponto em que você esfriou, né, o teu amor pelo trabalho já não existe mais, fica difícil recuperar. Tanto que fala-se até, né, assim, em aposentadoria, em alguns casos muito extremos. Né, a pessoa não vai, não tem mais jeito. Pode fazer a terapia, pode fazer o tratamento, mas ela não vai conseguir mais ter essa conexão com o trabalho. Então, assim, o quanto esfriou o teu trabalho, né? Então, a gente precisa pensar o quanto esfriou. Existe alguma forma, né, de amenizar, né? O importante é, assim, buscar ajuda, né? Começar um aconselhamento, um tratamento, implantar essas pequenas mudanças dentro da sua rotina. Agora, se, assim, realmente você percebe que não tem mais jeito, né? Então, aí precisa buscar, assim, a saída para isso, né? Isso depende, o acometimento, né, da síndrome de burnout pelo trabalhador, depende de que ofício é esse? Então, você acredita que tem algumas funções, que estejam, alguns tipos de trabalho, que estejam menos propensos a ter essa situação? Porque aqui até a telespectadora que falou das férias, que não foram suficientes, você falou que às vezes, pega uma semana de folga. Alguns trabalhadores de algumas áreas aí, principalmente o pessoal de administrativo, um trabalho mais de escritório mesmo, a pessoa tem as férias são direito garantido por lei e é obrigatória, gozar as férias é obrigatório, né? Então precisa tirar férias, não é uma opção. É uma questão de saúde super importante, mas o que as pessoas dizem de algumas áreas é que assim, olha, eu tiro férias, acontece que eu sei que eu estou só reprogramando uma bomba. Então, não vou estar aqui, então vou reprogramar e a hora que eu voltar eu tenho rápido que agir, senão ela vai explodir. Então, como se ninguém fosse tomar conta daquela área na sua ausência. E eu acho que isso colabora para essa bola de neve que é esse estresse, né? Então, peraí, ao mesmo tempo que você tem o estresse já, alguém vai me substituir? Será que vai tomar o meu lugar? Quando você ninguém vai tomar conta daquela área, você sabe que na sua volta você vai ter
30 dias de trabalho em atraso. Sim. Complicado, Pois é, né? então. Você vê que tem o lado assim da pessoa às vezes sentir que ela não é necessária, que ela pode ser substituída a qualquer momento, e isso mexe muito com a autoestima, né? E que a pessoa, então ela está tentando sempre se provar e sempre fazer mais para ter vamos dizer, um reconhecimento para si e para o outro no seu trabalho. Né? E existe o outro lado, que a pessoa percebe que só ela que faz aquilo lá realmente, e que ela é necessária, insubstituível, mas se ela adoecer e ela não tiver condição de trabalhar, né, o que acontece? E se essa pessoa morrer? Né? A gente fala assim, uma coisa drástica, mas as pessoas são substituíveis, né? Então existe uma pessoa que vai talvez não fazer tão bem o seu trabalho, mas que a coisa vai ter que acontecer, né? As pessoas vão ter que se virar, vão ter que aprender, né? Então, assim, não pode ter esse pensamento também de que, olha, não, se eu não estiver ali, a coisa, né, o caldo vai entornar. Porque não é verdade, né? Não é que você verdade. usou o exemplo da morte, por exemplo, Pois e é. nenhuma empresa vai fechar, a menos que ela seja a sua própria empresa. Sim. Se você morrer, né? Alguém vai te substituir. Se vai fazer o trabalho pior do que você fazia, né? Não vai fazer tão bem, tudo bem. Mas alguém vai estar lá executando, né? Então, é aquela coisa do desacelerar, né, para poder continuar indo, né, trabalhando, né, e assim também analogias que as pessoas fazem, por exemplo, a gente não carrega um celular, ele acaba a bateria, né, a nossa bateria também acaba, né, o seu tanque de gasolina não precisa ser, né, enchido a cada pouco tempo, e não é muito, né, acho que é até bom esse exemplo, porque, né, depende de quando a gente anda, se a gente anda pouquinho, se você trabalha um pouquinho, está tudo diluído ali, você consegue carregar a sua energia por mais tempo. Agora, conforme o seu uso, né, e conforme a sua rotina de trabalho, a sua intensidade de trabalho, vai acabar mais rápido e você vai ter que repor, né, não tem como. E tudo relacionado hoje, né? Então, se a gente parar para pensar, as redes sociais, por exemplo, o recorte que a gente acompanha da vida das pessoas, que não é a vida toda, né? Então, quanto tempo tá ali? Ah, mas você tem vários tracinhos, alguém que posta bastante, mas faz a conta de quantos minutos de um dia inteiro, que tem 24 horas, estão ali, né? É muito fácil você fazer um recorte bonito ali. Ninguém coloca o perrengue de verdade. Às vezes tem até um outro perrengue, mas não é só aquilo. Sim. É escolhido, né? É escolhido, exatamente. A hora que a gente está na situação mesmo, não dá tempo de você postar, pegar celular, nada disso, né? Sim. Como é importante a gente também não ser influenciado dessa forma. A gente já conversou isso aqui outras vezes, mas para as questões de saúde mental, principalmente, é escolher também quem faz parte ali da tua rotina. Porque se você ficar muito no Instagram, quem você segue tá tomando conta ali também da tua rotina, tá tomando os seus pensamentos, né? Então, fazer essa varredura e esse filtro. E essa comparação, né, que a gente faz, às vezes, poxa, né? Como assim, né? E como que essa pessoa dá conta e eu não dou? Né? Por que que a vida dela é tão melhor que a minha? Isso tudo vai tirando sua energia, né? A própria questão de estar conectado todo o tempo, né? É sempre um pouquinho da sua energia que vai sendo tomada ali. Não é reposição. Então a pessoa fala, não, mas eu relaxo. Quando eu pego, eu fico ali olhando coisas, né, que eu não preciso pensar muito, eu estou descansando. Não sei, o seu cérebro está descansando. Não está, você está na frente de uma tela, né? Você está cansando, né? Os seus olhos, o seu cérebro, então não é. Isso não vale como uma pausa restauradora. Legal. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela? Vamos ler juntos, vamos lá. Alexandre de São Paulo diz: estou de férias e à noite não estou conseguindo dormir porque o meu serviço é muito estressante. O que a doutora me recomenda fazer? Tá de férias e não consegue desligar do trabalho, doutora. Pois é, Alexandre, ele não consegue desligar do trabalho porque provavelmente ele fica
pensando no que as pessoas estão fazendo, né? Se ele está sendo substituído ou ele se acha tão importante para o trabalho que acha que as coisas não estão acontecendo, ou até porque as pessoas do trabalho ficam chamando por ele, né? Porque tem muita gente que sai de férias, mas vai para uma viagem, está lá num hotel, numa praia, e o telefone está tocando. O que eu faço aqui? O que eu faço ali? As pessoas pedindo ajuda para essa pessoa, né? Pedindo para ela resolver o problema à distância. Né? Então, isso não é férias. Então, a pessoa tem que ter a possibilidade de tirar as férias e realmente desligar. Agora, se ele não consegue, né, por uma ansiedade própria, né, de ficar ali conectado, né, ou porque o trabalho não dá sossego para ele, não está certo. Né? Então, precisa pensar o que acontece no caso do Alexandre, né, e assim, ele também se policiar, se for uma questão dele, né, de que assim, deixa lá, né, eu vou voltar e vou ter aí mais um ano, né, para lidar com todo esse trabalho. Agora é o tempo que eu tenho para mim, para resolver as minhas coisas pessoais, para não fazer nada, né, que não é errado, né, o que eu falo que é essa coisa da cultura, né, a gente acha que tem que estar fazendo alguma coisa. Então, às vezes, a pessoa sai de férias e ela também arruma 1000 coisas. Então, eu vou reformar a casa, eu vou fazer isso, só porque ela acha feio, ela se sente mal, ela não consegue ficar descansando. O importante é não fazer nada, Sim, né? Sim, é muito importante. Sim. Doutora, o que mudou com relação ao CID que você comentou com a gente? Então, a gente sempre falou de CID 10, aí esse ano tem a novidade CID 11, é isso? Sim, sim. Bom, o burnout ele foi reconhecido como uma doença ocupacional em 2019, né? E assim, ela estava reconhecida, mas vamos dizer, o livro, né? Esse manual que classifica as doenças, que dá número para as doenças e que serve no mundo inteiro, né? Então, no mundo inteiro vai ser o mesmo código e aí permite que os profissionais consigam entender, né? Falar da mesma coisa. Né? Vamos dizer, esse livro ele é publicado, reformulado de tempos em tempos. E essa decisão de 2019, ela só passou a valer de fato no começo desse ano, em janeiro, porque foi lançado a edição de número 11 dessa CID, né, que a gente chama no Brasil CID, e ali existe o código que aí dá esse respaldo legal, né, para a doença como uma doença ocupacional. Então, ela era reconhecida, as pessoas sabiam que existia, mas agora ela dá não benefícios, mas enfim, um respaldo maior para o funcionário, né, para quem está sofrendo dessa condição. E antes existia, mas só que ele não podia ser configurado como uma doença ocupacional. A síndrome de burnout vem sozinha, ela vem acompanhada, porque muito do que a gente está falando aqui, das pessoas que não conseguem desligar do trabalho, está de férias, às vezes você pega 20 dias de férias, você demora 15 para se desconectar do trabalho. Aí quando você volta, você nem descansou, que já é difícil descansar em 20 dias, né? Uhum. E se você tem dificuldade de desligar, às vezes é a ansiedade que está junto. Dá para separar? Vem sozinha, está acompanhada, é alguém que sempre teve um perfil mais ansioso? Como é isso, doutora? Então, né, algumas pessoas perguntam, mas burnout é estresse? Né? É depressão? Né? Então, assim, é um estresse crônico, né? O burnout seria um estresse crônico que culmina nesse esgotamento, e esse esgotamento pode levar à depressão. No entanto, se a pessoa já tem uma condição, né, prévia, isso pode, vamos dizer, acelerar esse processo. As coisas podem ser concomitantes, então a pessoa pode já ter uma depressão de base, né, mas que ela convive, que ela consegue gerenciar a vida dela ali, né, faz o seu tratamento e ela consegue funcionar. Né? Mas aí veio uma outra coisa, vamos dizer assim, uma outra doença sobreposta a ela. Né? O transtorno de ansiedade também. Ele pode ser uma consequência do burnout, como ele pode já pré-existir. Né? Mas assim, pré-existir
uma depressão ou um transtorno de ansiedade. Isso não determina que você vá desenvolver o burnout. Então, porque o trabalho, para algumas pessoas, ele é até terapêutico, e ele né? Faz a gente estar inserido no mundo, sentir o seu valor, produzir, ganhar o dinheiro para o seu sustento. Então, o trabalho é importante. E para algumas pessoas, assim, o tratamento indicado é o trabalho, né? E o trabalho faz bem até para amenizar os sintomas dessas doenças de base que a pessoa tem, né? Outros não. Aí, dependendo do trabalho, vai somar ainda outra condição já que a pessoa tem. Gostei muito que você falou que o trabalho também é terapêutico, que faz parte Sim. do tratamento. Eu vou para o intervalo. No próximo bloco, quero saber um pouquinho também da importância desse acompanhamento de psicoterapia para quem quer, claro que precisa trabalhar, mas às vezes um outro trabalho te daria o prazer terapêutico que você precisa para enfrentar esse momento. Então a pessoa fala, mas eu não me vejo melhorando nesse cenário, tá? Então também esse trabalho, esse acompanhamento, eu acredito que sejam fundamentais. A gente vai para o intervalo, no próximo bloco tem mais bate-papo e eu estou te esperando. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre a síndrome de burnout. A nossa convidada é a doutora Triana Portal. Ela é psicóloga clínica, está explicando tudo para nós. Nesse bloco a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre transição de carreira, mudança de trabalho, né? Isso exige muitas vezes esse preparo com psicoterapia, acompanhamento psicológico para que essa transição seja feita da melhor forma. E é isso muitas vezes, pelo menos a maneira que eu enxergo, que pode solucionar essas questões do estresse e esgotamento relacionados ao trabalho. Aproveito a oportunidade para participar através do telefone. É um número só para você ligar ou mandar mensagem pelo WhatsApp. 11 3337 5886. Doutora Triana, não é fácil, né? Então, aos 17 anos... A gente, quando encerra, né, o terceiro ano do ensino médio, a gente escolhe a profissão que a gente quer seguir. Eu fiz isso aos 17, então hoje com o corte diferente, né? Meu filho vai fazer aos 18 anos essa escolha. Mas enfim, fizemos aos 17. É muito cedo, né? Para escolher, graças a Deus deu certo, é a profissão que eu amo, eu acredito que eu nasci para fazer isso. Mas muita gente ao longo do tempo e do caminho, eu observei, a gente vê, né? Fizeram uma faculdade, terminaram ou não, começaram outra, às vezes também não era aquilo, e se encontraram ou ainda não encontraram. No fim de semana eu tive a oportunidade de encontrar uma senhora. Ela disse assim, vou prestar medicina agora, porque ao longo do tempo percebi que preciso eu ser minha própria médica. Achei super legal. Falei, que bacana, né? Cursar, já tem outra profissão, enfim, mas vai fazer medicina como uma conquista pessoal também, né? E aí, quando você falou dessa virada, né? Então, dessa mudança, transição de carreira, será que essa pode ser a solução para esses casos em que a pessoa tem esse esfriamento do que faz, não consegue mais enxergar, tanta coisa mudou, né? Algumas profissões simplesmente vão deixar de existir daqui para frente. Exatamente. Às vezes, forçosamente, a pessoa precisa, né, migrar para uma outra área e, enfim, fazer uma outra coisa. Mas excelente isso. Isso vem acontecendo com cada vez mais frequência, né? A gente ouve, principalmente história de mulheres, homens também, às vezes até depois da aposentadoria, aquela coisa, agora eu vou fazer uma coisa que eu sempre sonhei em fazer, ter um próprio negócio e tudo isso. Mas às vezes é necessário que isso aconteça, né? Então é muito simples, né? Eu, assim, como psicóloga, falar para uma pessoa que liga aqui para o programa, olha, mude de carreira, né? Deixe isso daí que você estudou, que você já trabalha há muitos anos, que é uma coisa já estável, e comece a fazer outra coisa. Não é, e para isso precisa, né, toda uma reprogramação, e algumas pessoas não podem, não conseguem fazer isso, né? Não é possível. Para outras é. E às vezes o que falta é, assim, a coragem para fazer isso,
né? Então, é assim, retomar a força. Então, o que normalmente acontece isso, essa ressignificação, durante um afastamento, né? Então, é um afastamento em que a pessoa adoeceu e aí ela começa a rever a vida, mas, né, para onde eu estou indo, o que vai acontecer, o que vai ser, o que eu realmente gosto, num processo de terapia, né? Então, a pessoa vai identificar ou encontrar coisas que ela tem capacidade e habilidade para fazer. Encontrar, ela não sabe, mas ela pode encontrar através desse caminho da psicoterapia, ou ela já tem essa vontade há muito tempo e nunca conseguiu pôr em prática, né? Seja porque tinha, né, um emprego que parecia estável, né, ou pelo medo de empreender, ou pelo julgamento de outras pessoas. Então, quando uma pessoa, sei lá, uma advogada, uma arquiteta fala, não, agora eu vou ser confeiteira, a pessoa vai falar, mas como assim? Né? Você é advogada, você vai ser confeiteira, né? Uma coisa completamente diferente. Você aprendeu a fazer lei, não mexer com culinária, né? Será que você vai ser boa nisso? Né? E a pessoa, se ela tem a paixão por aquilo, ela vai se desenvolver, né? E ela, estando feliz, o sucesso, vamos dizer, é quase que garantido, né? Porque quando a gente faz alguma coisa feliz e a gente se empenha, né, com esse amor, aí as coisas, né, elas acontecem. Então, não é simples, né, mas isso sim é uma solução, né? Não estou falando aqui para todo mundo deixar as suas profissões e os seus empregos para mudar, mas, assim, é uma coisa a pensar, né? Assim, que às vezes, assim, a vida fica muito circunscrita, né? Aquele teu mundinho, e às vezes é muito maior se você só não para ver. Isso é o que eu pensei aqui. Então, você deu um exemplo que gera algum preconceito, né? Então, você vai deixar a arquitetura ou o direito para ser confeiteiro. E aqui vale lembrar que muitas das profissões aí que as pessoas são apaixonadas surgiram como hobbies, sim, né? Sim, sim. E como é importante a gente saber do que a gente gosta também. Eu já comentei com a doutora aqui em outras ocasiões e com outros psicólogos que já estiveram aqui, como é difícil a pessoa conseguir responder o que ela gosta de fazer. Então, pergunta para quem está do seu lado, para alguém que está aí do seu convívio, o que você gosta de fazer? Não vale falar, cuidar do filho, da família, estar com a família. Não vale. Isso não vale. Tem que ser algo para você. E você abriu o programa falando sobre isso, né? Fazer algo por você, nessas pausas. Aquilo que a gente, apesar de gostar, também tem obrigação de fazer, não vale. Sim. E as pessoas não sabem responder. Então, as pessoas enxergam isso como algo supérfluo, né? Então, assim, não é permitido para mim, já que eu tenho tantas atribuições, gastar tempo fazendo um curso de cerâmica ou, né, um esporte ou alguma coisa assim, né, que vai agregar à minha vida, fazer um curso de decoração, né? A pessoa pode falar, eu já tenho tanta coisa, isso daí vai me sobrecarregar ainda mais. E não, né? Às vezes isso é necessário para você continuar fazendo aquilo ou para você descobrir que existe um outro caminho para a sua vida. Muito legal. Às vezes essa questão do esporte, né, ou do hobby, de fazer algo que você gosta, é o que te mantém concentrado no trabalho, que te dá o dinheiro nos momentos ali da semana que você precisa trabalhar, né? Sim. Então você já trabalha pensando, bom, terei a minha recompensa. Então, peraí, deixa eu focar aqui, que o meu lazer está me esperando. Então, as pessoas hoje, acho que a pandemia, que ainda não acabou, mas está num momento muito melhor agora, também trouxe essa reflexão para a gente, né? Então, o que você faz no momento em que você tem a oportunidade de descansar um pouquinho? Como é que você aproveitou as últimas férias aí? Porque eu tive férias totalmente diferentes depois que a pandemia começou, né? Então, a pandemia ainda não terminou, mas depois que ela começou, também calhou com a maternidade, né? Mas tive férias totalmente diferentes. Descobri um novo jeito de descansar, que não era como eu sempre fiz a vida inteira, né? Legal a gente poder falar sobre isso. Daqui a pouquinho eu tenho um recado e vou chamar para você, mas agora eu queria aproveitar a presença da doutora aqui e falar um pouquinho como é que ficaram os acompanhamentos, os tratamentos aí nesse momento de pandemia e como é que tá agora,
tá? Então, eu sei que teve um momento aí de alta nas consultas online. E agora quero saber se já está havendo a retomada, se tanto faz, se algumas pessoas preferiram, até por não ter desculpa do trânsito, a chuva, doutora, não cheguei, não vou chegar, né? Naquele momento ali de necessidade da terapia, se também a consulta à distância pode ajudar. Ah, sim, sem dúvida. Mas como em tudo na vida, né, tem os seus prós e seus contras e, assim, ajudou para muitas pessoas a questão, né, de poder fazer a distância, de não ter que escolher o profissional, né? Então, ele pode estar em outro bairro, ele pode, às vezes, estar em outra cidade, ou a pessoa pode estar viajando e mesmo assim, ela não perder a sua consulta semanal. A procura, assim, aumentou bastante, aumentou pela pandemia, né, por toda a questão emocional que acabou modificando aí e se intensificando algumas questões emocionais. Então, aumento por isso e também pela possibilidade de fazer online, que para algumas pessoas funciona super bem, né? Então, tá vendo aí, ó, aqui agora vai ser a ironia, né? Porque algumas pessoas pegam a sua hora de almoço para fazer a terapia. Aí eu falo, poxa, né? Então a pessoa faz a terapia, bacana, né? Importante, às vezes indispensável para aquele caso, mas só que aí ela fica sem comer, né? Então tem que pensar em como ajustar isso aí a cada caso, né? Mas sim, as pessoas continuam bastante assim com muito resíduo de ansiedade, né? Algumas pessoas desenvolveram ou acentuaram quadros que já pré-existiam, mas assim, a possibilidade e o falar, né? Porque com a pandemia se falou muito, né? De estresse, de depressão, né? Do acometimento emocional que causou. Então, assim, o falar permitiu que as pessoas procurassem, né, ou inserissem na sua realidade um processo de terapia. Legal. Continua semanalmente? Então, o mais adequado aí para a maioria dos casos é uma vez por semana a terapia? Sim, a maioria dos casos é uma vez por semana. Às vezes, quando a pessoa assim, passou aquele período inicial, né, em que a pessoa tem bastante conteúdo para trazer, ou então porque está muito congestionado, a coisa está muito séria, passado aquele período, às vezes a gente tem uma manutenção. Tá. E aí tem pessoas que vêm quinzenalmente, às vezes até uma vez por mês. Tá. Aproveitar e chamar um recadinho que eu gravei com a Pri, um produto que está fazendo o maior sucesso. Na volta tem mais participação aqui e a oportunidade de você fazer a sua pergunta. Vamos lá. Muito legal. Volta aqui para o bate-papo para saber da doutora Adriana Portal. Se a pessoa que está adoecendo percebe aos primeiros sinais ou só fica mais nítido mesmo, tanto para ela quanto para a família, porque aqui eu sempre tento imaginar, né? A mãe, o pai, o marido, a esposa. Será que consegue perceber? Mas tinha tanto prazer nesse trabalho, gostava tanto. O que mudou? Vai ver que é o chefe. Vai ver que é o líder que tá pegando no pé, tá dificultando as coisas, né? Como que é possível identificar, e se é possível, né? Tanto a pessoa quanto os familiares mais próximos. Olha, possível muitas pessoas não percebem, elas sempre vão atribuir a causa da sua irritação. Muitas vezes a pessoa até desloca isso para a família. Então eu estou muito irritada porque você não fez isso ou porque você fez aquilo, mas na verdade ela veio irritada do trabalho. Tem nada a ver com a família, o trabalho. Sim, veio o cansaço, ela já chega cansada em casa, aí um filho ou um marido pede alguma coisa, então assim, aquela coisa assim do pavio curto, né? Alguém precisa encostar para a pessoa já explodir, né? E você não vai explodir com o seu chefe. Né? Então você guarda tudo no trabalho, aguenta tudo e a família acaba sofrendo as consequências, né? Então assim, a gente tem uma geração, se você perguntar para muitas crianças, né, como que elas enxergam os pais? Cansados, né? São pais cansados, que chegam em casa cansados, exauridos, mas eles ainda têm aquela desculpa para si mesmo, né? Aquela coisa quase que mentir para si mesmo, de que isso é normal, que todo mundo vive assim e que é assim que tem que ser, porque é assim que a sociedade
definir o que a gente tem que ser e assim e fica muito fechado dentro disso. Quando começam, por exemplo, doenças físicas, né, às vezes problemas de pele que são muito comuns, a pessoa sempre atribui alguma outra coisa. Ah, não, eu sei lá, pintei a parede da minha casa, acho que eu fiquei com alergia da tinta ou isso. Então, às vezes a pessoa não quer admitir, né, que está adoecendo, ou ela não vê o quanto ela está irritada, né, o quanto ela está fazendo as coisas, né, de forma desatenta, às vezes ela não percebe, né, e precisa alguém sinalizar. E às vezes se, por exemplo, um clínico, né, ou um dermatologista, alguém fala, olha, né, me parece, né, que essa sua infecção de repetição, isso aqui pode ser uma coisa emocional, né? Uma exaustão, um estresse. Às vezes a pessoa não gosta de ouvir aquilo. Fala, imagina, eu não tenho isso, né? Sempre sou ali, durona, durão, sempre aguentei o tranco. Não, isso não tem nada a ver. E às vezes a pessoa ainda demora mais para procurar ajuda. Outras pessoas percebem, né, que a coisa não está legal. E assim, como que a pessoa percebe? Isso, né, a questão da atenção, a questão da vontade de fazer as coisas, né, de estar irritado, né, as mudanças no padrão de sono e de alimentação. Então, às vezes a pessoa começa a comer demais, né, ou comer de menos, então aquela pessoa, você vê, a pessoa fica magra, né, assim, ela tá ali, fica no trabalho direto e às vezes, né, pula refeições, ou então a pessoa tem insônia porque ela fica com a preocupação, né, do trabalho e não consegue dormir, entre outras questões aí que são bandeiras vermelhas muito claras, né, que se a pessoa ignora, outros podem ver. Né? E aí a sensibilidade também de gestores, de chefes, para quem, né, coordena equipes, nesse caso de estar assim, observando, né, essas mudanças de comportamento e assim, intervir. Né? Então, assim, bater um papo com o funcionário, mostrar para ele que, né, o que perguntar, o que está acontecendo, o que pode ser melhorado. Né? Então, assim, facilitar essa comunicação, às vezes para esclarecer a pessoa ou para buscar formas de melhorar essa situação. Legal. Dá para estimar, dá para dizer ou estimar que as novas gerações não vão passar pela síndrome de burnout? E aqui eu vou dar um exemplo. As gerações mais antigas, a gente está acostumado a trabalhar muito tempo. É um orgulho trabalhar muito tempo na mesma empresa, né? Uhum. Então, é motivo de grande satisfação, bate no peito e diz, visto a camisa da empresa, né? Os mais jovens não agem assim, eles mal esquentam a cadeira, eles já estão saindo por uma nova oportunidade, não gostou do gestor, já assim que reconhece ali, aqui não. Eles saem, eles vão embora. Ah, não é remoto o trabalho? Ah, não quero. Não, vai voltar presencial? Não, esse modelo não me agrada, eu quero agora trabalhar de casa. Dá para estimar isso? Ainda não dá? Buscar essa renovação, né? Ah, fiz a faculdade, mas não deu certo. Tudo bem, vou fazer outra. Uhum. Dá para dizer isso ou não? Olha, eu acho que essa geração assim atual que está no mercado de trabalho sofre muito e assim as pessoas falam, é uma geração muito mole. Né? Então, porque as outras gerações, mas não, a gente tem que pensar em tudo que mudou, né? Então, assim, é um motivo de orgulho você ter estabilidade de emprego, aí no ambiente corporativo, o pessoal que trabalha em banco, essas coisas, estar no mesmo emprego há muito tempo significa estar estagnado. Né? Como se aquela pessoa, poxa, ela não conseguiu, né, pegar um projeto melhor e tudo isso. Mas essa constante necessidade de mudança, não, eu preciso mudar de trabalho, aí eu preciso buscar uma outra. Isso também, né, colabora para a pessoa estar cada vez mais sobrecarregada. Se você está numa empresa que você já conhece as pessoas, que você tem uma ligação com essas pessoas, né, você já conseguiu né, sanar esses problemas que você tem lá dentro, né, você se sente seguro, isso é uma coisa boa, né, para a questão emocional, né, psicológica é muito bom.
Agora, né, a cultura está fazendo com que não tenha essa coisa de correria. E eles mesmos são, né, essa geração é mais imediatista. Né? Então, se você sabia que você tinha que, sei lá, né, ficar funcionários públicos, por exemplo, a cada 5 anos recebe, né, um abono, uma coisa assim, você já é previsto nesse plano de carreira, né, que você vai esperar por alguma coisa. Para algumas coisas, né? Você vai subir degraus, não vai você, assim, né, automaticamente sair daqui e virar o diretor, né? E eles não, eles vêm com essa crença ou com essa necessidade de que seja tudo muito rápido. E aí, às vezes, vamos dizer, o burnout, ele venha pela falta de... paciência também, paciência, né? Não, assim, ele não tem prazer porque ele não está... Tem que estar em constante movimento, você não pode esperar por nada. Adorei esse bate-papo. Já está sempre convidada a voltar. Vou deixar os contatos aqui da doutora. Tem o Instagram, @ClínicaPortalMorumbi, que é o Instagram da clínica, Clínica Portal Morumbi. E no YouTube, Triana Portal. Você coloca lá que você vai encontrar todos os vídeos da doutora, inclusive as participações dela aqui no Consulta ao Doutor. Volte outras vezes. Adoro te receber aqui, doutora. Nossa, passou tão rápido, passou muito rápido, né? Eu agradeço e, assim, as pessoas sigam o Instagram, estou sempre colocando conteúdo, né, no YouTube as matérias, as participações em TV. E é um canal de comunicação também, né? Para quem quiser conversar comigo, encontrar, através da rede social, a gente tem esse canal. Obrigada, viu? Bom fim de tarde. Obrigada a você que escolheu nos assistir, que nos acompanha todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.